Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que venceu de forma suada, sofrida. A rainha do Vasco vai para o Barcelona em janeiro. Lateral direito do Vasco acaba de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e contra o Japão. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que venceu de forma suada, sofrida, mas com gol nos acréscimos do GB. Primeiro gol do GB com a camisa do time profissional na temporada, vitória por 4-3 contra o Vitória. O primeiro time na zona do rebaixamento, resultado fundamental, até porque permitiu ao Vasco abrir 8 pontos em relação ao Z4. Nesse momento o Vasco soma 33 pontos contra 25 do clube baiano. Jogo marcado por polêmicas e reviravoltas. O Nuno abriu o placar a favor do Vasco, o Ryan marcou 2 vezes. O Vasco conseguiu se colocar em dificuldade, mesmo vencendo por 3-2 e com um jogador a menos. Tomou o 3-3 e o gol do 4-3 veio no finalzinho, cabeçada do GB, depois de lindo cruzamento do Piton. Há muita reclamação de jogadores e da comissão técnica do Vitória por conta da expulsão do Lucas Halter. Confusão, empurra, Lucas Halter empurra o PH, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. E é também por conta dessa saída que o Vitória se enfraquece na reta final do jogo. Só para completar, queria registrar a palavra do Renato Kaiser, atacante do Vitória, abre aspas para ele, declaração depois da partida. O repórter perguntou qual foi a dificuldade do Vitória. Ele responde, a dificuldade foi o juiz. Vocês viram? Eu não vou repetir o que o Marlon do Grêmio falou ontem, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem, vai ser essa várzea aí. Só para registrar que ontem o Grêmio perdeu sendo muito prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino, marcação de pênalti nos acréscimos, expulsão para lá de polêmica envolvendo o Kahneman, e o Marlon cobrou demais, falou que tá tudo errado, que a arbitragem é uma grande vergonha. Contei para vocês que o Vasco hoje tem 33 pontos, se distanciando cada vez mais do Z4, enquanto o Vitória se mantém com a 17ª colocação, são 25 pontos conquistados em 27 jogos. Depois da partida, jogadores do Vitória fizeram um bolinho em cima do árbitro e o Carlinhos, ex-centroavante do Flamengo, também foi expulso. A rainha do Vasco vai para o Barcelona em janeiro. Cleitão, não tem essa informação, embora o Barcelona seja um dos clubes que monitoram a situação. E o Paulo Henrique, que tem sido um leão dentro de campo. É mais do que merecido a convocação de um jogador que, na minha humilde opinião, na minha concepção, já merecia há muito tempo essa convocação, e agora o futebol faz justiça a um jogador que vem sendo destaque, números, dedicação, e é muito merecida essa convocação do PH 96 para os amistosos, né, para até mesmo a aproximação do técnico Carlo Ancelotti. Vem sendo destaque, hoje ele chega à sua 5ª assistência na temporada. Ajuda muito, tanto ofensivamente e defensivamente. E numa posição que tem sido uma carência muito grande na seleção brasileira, com a baixa, a princípio, do Wanderson do Mônaco, o lateral direito do Botafogo, Vitinho, foi convocado, e agora com a baixa do Wesley da Roma, mais uma vez também por lesão, e agora o Paulo Henrique já viaja para se apresentar ao hotel da seleção brasileira. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu jogar o preço para vender Ryan nas alturas. A grande promessa de São Januário hoje não sai do clube por menos do que 30 milhões de euros, a gente está falando de 188 milhões de reais. Importante registrar que o Ryan vem crescendo de produção e sendo cada vez mais decisivo. Ele fez recentemente gols contra Flamengo e Cruzeiro, empate contra o Rubro Negro e vitória contra o Cruzeiro. E também por conta desses gols, dá para dizer hoje que o Ryan só tem menos gols entre atletas sub-19 no mundo do que Lamine Yamal. A joia do Barcelona soma 14 gols na temporada de 2025. Já o atacante do Vasco tem 12 gols marcados, uma diferença de 2 a favor de Lamine Yamal. Porto e o Zenit já haviam sinalizado com propostas de 17 milhões de euros. O Vasco recusou ambas e pretende segurar o Ryan pelo menos até a metade do ano que vem. Resta saber se diante dessa concorrência vai haver fôlego para tal. O Barcelona não fez proposta, mas é um dos gigantes que monitoram de perto o trabalho do meio atacante de enorme capacidade técnica que tem crescido nas finalizações. Vale a lembrança também de que recentemente
Vasco descartou liberá-lo para a disputa da Copa do Mundo Sub-20, tudo para que ele possa continuar se valorizando e ajudando o Vasco a somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Só para completar, registrar uma palavra do Rayan sobre seu futuro, abre aspas para ele, sobre a saída eu deixo no tempo de Deus. Estou focado aqui no Vasco fazendo meu trabalho. Meus pais e meus empresários vão resolver na hora certa, fecha aspas. O que você pensa sobre 30 milhões de euros para o Rayan? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os dois times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para sorte do Vasco, João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. O Diniz fez muita campanha para que o Paulo Henrique seja convocado para a seleção. Separei um trecho dessa entrevista, abre aspas, o Paulo Henrique tem algo diferente, é um jogador extremamente potente, tem um potencial parecido com o Walker, que jogava no City, comparação do Fernando Diniz, que agitou as redes sociais. Independentemente do potencial do Paulo Henrique, a verdade é que o Vasco vai melhorando e se solidificando no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, é o 10º colocado, figurando na parte de cima da tabela de classificação. Hora de falar sobre Pablo Verrete, centroavante do Vasco, que perdeu um pouco de moral como seu torcedor, mas segue sendo super importante. Você sabia que Verrete é o artilheiro do futebol brasileiro entre atletas da Série A em 2025? Pois bem, além disso, o desempenho do argentino em clássicos é bem positivo. São 8 gols contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. 4 gols marcados contra o Botafogo, 3 gols marcados contra o Fluminense e mais 1 gol marcado contra o Flamengo. A torcida pegou um pouco de bode do Verrete por conta da sequência mais recente. Não tem conseguido ser tão importante quanto em outros tempos, apesar de ter marcado 3 gols nas últimas 7 partidas, todos em cobranças de pênalti. Desde que foi contratado, Verrete já soma 55 gols em 131 partidas, o que faz dele o 3º maior artilheiro do Vasco nesse século. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixe seu like, compartilha, já deixe seu comentário. E aí, será que o Rayan vai pro Barcelona mesmo? O moleque tá sendo importante, pode sair agora não, hein? E o PH, nada mais justo que a convocação. Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, fui!